Nos últimos dias, imagens de um dos principais cartões postais do Brasil causaram choque e preocupação. As cataratas do Iguaçu, famosas pelo volume e pela força das águas, mais pareciam quedas de riachos franzinos. O Iguaçu, que na língua tupi quer dizer Rio Grande, tinha virado um imirim, um rio pequeno. Meteorologistas dizem que a baixa vazão se deve à falta de chuvas no Paraná, o estado onde ficam as nascentes do Iguaçu e que por ele é atravessado. Mas para outra corrente de pesquisadores, a história é mais complexa. Eu sou João Felete, repórter da BBC News Brasil, e neste vídeo eu vou contar como a destruição da vegetação nativa tem agravado a falta de água e até mesmo ampliado o risco de um apagão elétrico no Brasil. Isso mesmo, para esses pesquisadores, embora as chuvas realmente não estejam ajudando, não só o Iguaçu como vários outros importantes rios brasileiros nunca estiveram tão vulneráveis às variações climáticas. E isso acontece por causa de um fenômeno que a gente tem o poder de controlar, o desmatamento. Para explicar isso, vamos ao exemplo de uma cidade que fica bem longe das cataratas do Iguaçu. Cristalina, em Goiás, tem só 60 mil habitantes, mas é um dos berços de um sistema que leva água e eletricidade a cerca de 60 milhões de brasileiros. Encravado no Cerrado, o município abriga 256 rios e riachos que desembocam no Paranaíba. E o Paranaíba é um dos principais formadores do Rio Paraná, uma bacia que abarca boa parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. Mas hoje vários rios dessa rede estão com a menor vazão já registrada, o que leva especialistas a associar o desmatamento no Cerrado à crise hídrica no centro-sul do Brasil. Isso porque grande parte do volume das águas do Paraná vem de rios que nascem em áreas de cerrado que foram bastante desmatadas nas últimas décadas. É o caso de Cristalina e dos municípios vizinhos no entorno de Brasília. Veja só como essa região era em 1985, quando o cerrado ainda ocupava grandes trechos daquela paisagem. Hoje a vista da região lembra um caderno de geometria, com vários círculos e linhas retas criadas por máquinas agrícolas. Dá só uma olhada. Segundo o Map Biomas, uma plataforma que monitora o uso do solo no Brasil, entre 1985 e 2019, o Cerrado perdeu 33% de sua extensão naquela microbacia, a Alto Paranaíba 3. Em toda a bacia do Paraná, que também inclui trechos de Mata Atlântica, foram perdidos 4,2 milhões de hectares de mata nativa no mesmo período, uma diminuição de 17,6%. A área desmatada é 127 vezes maior que o município de Belo Horizonte. Hoje, resta na bacia 22,4% da vegetação original. Lá na região do Rio Iguaçu, que também faz parte da bacia do Paraná, 1/5 da vegetação nativa foi destruído. Veja só como a Mata Atlântica cobria boa parte de um trecho à beira do Iguaçu em 1984. E olha só como é agora. Mas você pode estar se perguntando, o que o desmatamento tem a ver com a vazão dos rios e com o risco de um apagão? Quando a vegetação nativa é preservada, ela ajuda a conservar no solo umidade ao longo de todo o ano. Isso permite que as nascentes continuem jorrando até mesmo durante a estiagem. Essa característica vale para todos os biomas brasileiros, mas é especialmente importante no Cerrado. Para entender melhor a relação do Cerrado com as águas, é preciso conhecer a vegetação peculiar que se desenvolveu ali há mais de 40 milhões de anos. As plantas do Cerrado têm raízes ultra longas e ramificadas para buscar águas nas profundezas e retirar nutrientes do solo. As raízes de uma planta se entrelaçam com as das vizinhas, formando uma espécie de esponja embaixo da terra. Na estação seca, essa esponja retém umidade no solo, garantindo a sobrevivência das plantas. Já na estação chuvosa, essa esponja encharca e permite que a água infiltre até depósitos subterrâneos, os lençóis freáticos e os aquíferos. São esses depósitos que alimentam os rios, garantindo que eles continuem fluindo na seca. A estimativa é que 80% das águas dos rios do Cerrado têm origem subterrânea. Ou seja, essa água vem principalmente da chuva que infiltra no solo e, percorrendo os sulcos criados pelas raízes, consegue chegar até os lençóis freáticos e os aquíferos. Mas esse sistema pode entrar em colapso quando a vegetação nativa do Cerrado é substituída por lavouras, como as de soja, milho ou algodão. Como a vegetação nova tem raízes mais curtas, a água da chuva já não consegue mais infiltrar tanto assim no solo, o que dificulta a recarga dos depósitos subterrâneos. E isso diminui a vazão dos rios e o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Como as usinas hidrelétricas produzem 64% da eletricidade no Brasil, a falta extrema de água significa o risco de um apagão. O cenário é especialmente grave porque os rios da Bacia do Paraná, que hoje estão com os níveis baixíssimos,
tem a maior capacidade de produção elétrica do Brasil. Segundo o MAP Biomas, 43,7% do cerrado brasileiro já foi destruído para dar lugar à agropecuária. Só em 2020, o bioma perdeu 7,3 mil quilômetros quadrados, uma alta de 12,3% em relação ao ano anterior. E como a gente tem mostrado aqui, a destruição do cerrado tem impactos em várias outras regiões do Brasil. Isso porque 8 das 12 grandes bacias hidrográficas brasileiras têm origem nesse bioma. É o caso da Bacia do Paraná, da Bacia do São Francisco e da Bacia do Tocantins-Araguaia, por exemplo. O geógrafo Yuri Salmona, que faz doutorado em Ciências Florestais na UNB, a Universidade de Brasília, me disse que é uma resposta preguiçosa atribuir a variação dos reservatórios só ao El Niño ou à Laninha. Ele está finalizando uma pesquisa comparando a vazão de várias bacias hidrográficas do Cerrado com a ocupação do solo e os níveis de chuva nas últimas décadas. O geógrafo me contou que, embora realmente esteja chovendo menos em algumas partes do Cerrado, a redução na vazão dos rios tem sido quase generalizada e tem acontecido até em regiões que têm mantido os padrões de chuva. E tem ainda um outro complicador. Em partes da Bacia do Paraná, a irrigação de lavouras é responsável por 90% do consumo de água. Se não estivesse sendo usada nas lavouras, essa água poderia ajudar a abastecer cidades ou hidrelétricas ao longo da bacia. Uma forma de reduzir o uso de água na irrigação é deixando o solo mais protegido ou adotando equipamentos mais modernos. Eu procurei a ANA, Agência Nacional de Águas, para falar sobre a relação entre desmatamento e crise hídrica na Bacia do Paraná, mas eles não me responderam até o momento em que eu gravo esse vídeo. Segundo o relatório que a agência publicou neste ano, a irrigação responde por 49,8% da demanda de água em todo o Brasil. Em seguida vem o abastecimento humano urbano, indústria, uso animal, entre outros. E a irrigação tende a aumentar no Brasil. Um relatório da própria ANA estima que até 2040 a área irrigada no Brasil crescerá 76%. Boa parte desse incremento deve ocorrer justamente em áreas de cerrado da Bacia do Paraná. Recentemente, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que, abre aspas, a ampliação das terras irrigadas precisa ser vista como uma ferramenta estratégica para o aumento da produtividade. Temos 3% da produção agrícola irrigada, enquanto a média mundial é de 20%. Ela citou um estudo da Escola de Agronomia da USP. Essa pesquisa diz que o Brasil tem condições de aumentar em 8 vezes sua área irrigada. Mas, segundo especialistas, será um desafio expandir a irrigação num cenário de crises hídricas cada vez mais frequentes em boa parte do Brasil. E o cenário pode se agravar ainda mais com as reduções de chuvas causadas pelas mudanças climáticas e pelo desmatamento na Amazônia. Esses pesquisadores dizem que, para atenuar o problema, o Brasil deveria mapear as regiões mais sensíveis para o funcionamento das grandes bacias hidrográficas, especialmente as do Cerrado. Áreas de nascente ou que servem para recarga de aquíferos, por exemplo, deveriam ser restauradas. Eles também defendem que o governo exerça mais controle sobre a irrigação agrícola que ocorre nessas áreas. Ou seja, é preciso garantir que os agricultores respeitem os limites no uso da água. É isso. Se você gostou, curta, compartilhe, assine nosso canal. Eu fico por aqui. Tchau!